Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a nossa apresentação aqui do trabalho da Miriam, disciplina de pedagogia. Eu sou o Miguel. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Lucas. Bom, a gente está aqui com a Kizzy. Kizzy, pode fazer uma apresentação breve sobre você, falar qual esporte você pratica e tudo mais? Sim, meu nome é Kizzy Fernandes Antualpa. Eu fui atleta de ginástica rítmica e hoje eu sou professora, docente universitária na área da ginástica também, igual a professora Miriam. E a gente queria saber como que você entrou no esporte, como foi o início da sua esportivização na ginástica, né? Eu comecei a ginástica por volta de 6 anos, de 6 para 7 anos. Minha treinadora me descobriu fazendo ginástica brincando na escola. Ela era professora de educação física na escola que eu estudava. E aí, no intervalo, eu estava lá fazendo estrela, abrindo espacate. E aí, ela me chamou, falou: Oi, tudo bem? Como você chama? Aí eu falei, né, porque eu era Kizzy. Você não quer vir fazer um teste? Eu quero. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer um teste. Aí minha mãe, teste do quê? Teste de ginástica. Aí eu vim para um clube de Campinas que chama Regatas e fiz o teste e passei. Então eu tinha 6 para 7 anos na época. E foi assim que eu comecei a fazer ginástica, mas já entrei praticamente na equipe de treinamento, não tive uma iniciação assim na ginástica. E como que foi nesse seu começo, assim, na ginástica, os seus treinamentos? Como que era, assim? Era muito intenso os treinos? Faz tempo, né, pessoal? Mas eu lembro, assim, de já treinar com a equipe de competição. Então, normalmente, quando a gente começa no esporte hoje, a gente tem esse caminho da iniciação, de treinar pouco tempo, de ser mais lúdico. E quando eu comecei a treinar, eu já comecei fazendo o que as meninas maiores faziam. Então, eu era bem pequenininha, tinha 6 anos, e eu entrei mais próximo do final do ano, então eu só entrei para fazer a coreografia final. Só que a única coisa que eu fazia era entrava para fazer a pose final. Eu entrava correndo e fazia a pose final. E aí no ano seguinte que eu comecei a treinar. Então assim, novembro, dezembro eu fiquei desse jeito. E no ano seguinte eu já comecei a treinar para competir. Então eu tinha séries individuais simples, obrigatórias, mas eu já tinha séries. Você não sabe na carga horária que você treinava, mas você conseguia conciliar de boa essa relação de escola e treinos? Como é que era? Então, assim, bem no comecinho, então eu estava entrando ali no primeiro ano, né, no ensino fundamental. De 8 para 9 anos, eu já comecei a competir sério. Então, essa minha parte de treino leve, assim, ela durou um ano. No meu segundo ano, eu já comecei a treinar pesado, nem tanto que quando eu vou. Meu primeiro campeonato brasileiro, eu fui na categoria infantil, que é a categoria de 10 anos. Eu faço aniversário em maio. E então eu já começo a competir com 9 anos, eu já começo a competir, certo? No pré-infantil. E com 10, então, 9, 10 anos eu já estou em campeonato brasileiro, 10 anos eu já estou em campeonato sul-americano, tá? Então, desde essa época de 8, 9 anos, eu já treino a tarde toda, todos os dias da semana. Então, de segunda a sexta-feira, das 2 às 6, assim. Então, assim, a gente já teve algumas, né, falas da Miriam pra gente também, ela mostrando que a ginástica é uma especialização bem precoce, né, um esporte que começa muito cedo e também acaba bem cedo. E assim, em relação à competição, como é que era? Você se divertia? Era importante para você competir? Você gostava? Tinha muita pressão? A questão da cobrança, da pressão. Exato. Assim, eu brincava no ginásio, né? E treinava das 2 às 6, às vezes um pouquinho mais, então não lembro de brincar. O que eu tinha por exemplo, julho, férias de julho, a gente continuava treinando, e aí a gente treinava 2 períodos. Isso um pouquinho mais velha, assim, né, com 12. E aí as brincadeiras durante o treino não tinha nada lúdico no treino, era só repetição, não tinha aquela, vamos fazer uma brincadeira para começar, vamos fazer uma brincadeira para terminar, não. Mas eu lembro de gostar muito, né? E é até normal, assim, das crianças, quando elas começam a fazer ginástica, elas gostam muito, mesmo que seja muito puxado. Então, eu fui lembrar que era muito puxado, que já era cansativo para mim, quando eu tinha por volta de 14 anos, assim, aí já era pesadão e treinar, já era muita responsabilidade. Eu me tornei campeã sul-americana quando eu tinha 10 anos, então com 10, com 11, com 12, a cobrança já começa. Então depois que você consegue um título expressivo como esse, né, campeã brasileira infantil, campeã sul-americana infantil, muita cobrança no treino. Então eu não podia, eu sou uma pessoa dispersa, né? Então, se eu fosse, por exemplo, passar com o neurologista na época, com certeza o médico ia me diagnosticar com TDAH. Mas eu não tinha a possibilidade de ter isso.
Então, eu tinha um treino muito rígido, com funções no treino muito específicas, assim, então vai fazer aquecimento, vai fazer balé, vai fazer repetição, vai passar na música, e aí tudo muito certinho, não tinha tempo para voar, assim, né? Se eu voava, eu levava uma chamada de atenção, normalmente um grito, Denise, presta atenção, né? Então, o brincar não existia, mas era muito legal, e eu nunca gostei muito de treinar, gostava de competir, né? Então, competir era muito legal, porque eu viajava, porque eu via amigas, porque, né? E aí competir era muito legal, mas treinar eu não gostava, não. Legal, hein? Então, e já puxando o gancho que você falou no começo, que você falou pra sua mãe que você ia fazer o teste, como que foi a participação dos seus pais, tipo, durante toda a sua carreira na ginástica? Eles apoiavam, te cobravam muito? Como é que era? Meus pais sempre me apoiaram muito. Eu sempre fiz muita coisa desde pequenininha, né? Então eu ficava tempo integral na escola e no contraturno da escola tinha muitas atividades. Só que aí eu tive que parar de fazer as coisas que eu fazia e já fui direto para ginástica rítmica. E meus pais sempre fizeram muitos corres comigo, assim, sempre apoiaram muito. E tanto financeiramente, né? Porque tiveram que investir muito financeiramente na minha carreira, gastar dinheiro que não tem, então vender rifa, fazer empréstimo, tudo isso, quanto me levar, me buscar nos treinos. Então, a gente, em um momento da vida, tinha um carro. E competição, eles sempre viajavam comigo, assim. Então, no Brasil, meus pais foram em todas as competições. Exterior, eles nunca foram em nenhuma. Mas no Brasil, né? E meu pai, o que ele fazia comigo era me responsabilizar pelas minhas escolhas. Mas sempre muito apoio dos dois, assim. Sempre foram duas pessoas que, se não fosse eles, eu não tinha feito ginástica. Basicamente é isso. Ah, que bacana. Mas e como que foi para você no final da sua carreira, assim? Com quantos anos você parou de praticar? Como que foi isso para você? Eu parei relativamente cedo, né? Então, assim, eu fui ginasta de alto nível. Eu era a melhor ginasta do Brasil na década de 90, anos 2000. É, e aí isso vem, né, da categoria infantil. Infantil começa com 10 anos, então 10 a 12. Então, eu era muito boa. De 13 a 15 eu me mantive, né, que é a categoria juvenil. E eu entro na categoria adulto com 15 anos, 15 para 16, né? E aí, eu fui pentacampeã brasileira, então 5 vezes campeã brasileira, campeã sul-americana, campeã pan-americana, mas eu não participei de grandes eventos. Mas esses outros campeonatos, já pan-americanos, por exemplo, no ano que teve, que eu estava completando, eu tava com 15 anos, eu não podia ir. Né? Desculpa, eu estava com 14, eu não podia ir porque eu tinha que ter 15. E aí, no ano que eu poderia ir, eu me lesionei, né? Que é quando eu ia tentar vaga para os Jogos Olímpicos, então eu era ginasta de individual, e aí então a gente sabia que por um meio ou por outro eu ia entrar, né? Ou pelo Mundial ou pelo Pan-Americano. E aí o que aconteceu é que eu me machuquei, na verdade eu não me machuquei, né? Descobri uma lesão na aula de educação física, eu estava jogando handball. Eu sempre gostei muito de jogar várias coisas, multiatleta, e aí eu roubei a bola na defesa, saí para o contra-ataque, e a amiga me puxou. No que ela me puxou, eu dei com a cabeça no chão, assim, e apaguei. No hospital, quando foram fazer, né, um raio-x da cabeça para ver se tinha alguma lesão, alguma coisa, pegaram a minha cervical. E o médico viu que as minhas duas, né, as vértebras da coluna, aí era C4 e C5, elas não estavam encaixadinhas assim, elas estavam assim. E aí, essa instabilidade fez o neurologista dar um laudo que eu ia ficar tetraplégica, se eu continuasse treinando. Da hora, tia. E outra coisa. Tudo bem, a lesão acabou com a sua carreira atuando mesmo como ginasta, e aí como você prosseguiu? E aí, então, eu simplesmente parei. Só que, né, eu era uma ginasta muito, muito boa, e eu tinha treinado no exterior algumas vezes. E aí, essa treinadora búlgara com quem eu treinava aqui no Brasil, ela falou, cadê a Kizzy? Ninguém sabia onde a Kizzy estava. E aí, me acharam, né, isso uns 2 anos depois, né, que eu tinha parado de treinar, e eu parei na época que eu estava prestando vestibular. E aí ela me achou e me mandou, né? Me chamou para uma conversa, mas me deu tanta bronca. Porque os médicos diziam que eu não podia fazer nenhuma das coisas, né? Eu não podia carregar pessoas se eu precisasse na fisioterapia, e eu não podia fazer nada da educação física porque eu podia ficar tetraplégica, né? né? E aí eu prestei educação física, né? E passei. E aí, quando eu entrei em educação física, eu falei, nossa, que mundo sensacional.
Mas aí eu não queria nem um pouco trabalhar com competição. Achava que competição matava criancinha. Tava muito frustrada, né, com a competição. Tinha perdido tudo por causa da competição, né? E aí a ginástica é muito forte, né? O estudo em ginástica é muito forte dentro da Unicamp. A professora de ginástica na Unicamp tinha me visto crescer desde pequenininha, então, assim, me acolheu, me colocava de bolsista para ajudar a dar aula. E aí eu abri um projeto de extensão, iniciação científica. Foi quando eu conheci um outro lado, né? Normalmente na ginástica, assim, as ginastas param e aí depois elas vão ficando dentro do ginásio, a treinadora vai ensinando, e eu não tive isso, porque eu não estava mais dentro do ginásio. Então, muitas das coisas que eu aprendi foi na raça e na coragem, assim, sozinha, lá na extensão, com iniciação. E aí foi indo, meu grupo de iniciação na Unicamp foi crescendo, aí eu abri numa academia, esse grupo de iniciação virou um pouquinho de competição. Foi quando eu passei num concurso em Jundiaí, para escola. Eu fui dar aula na educação física escolar, veio a oportunidade de fazer mestrado, eu fiz mestrado na pedagogia do esporte com o professor Roberto Paes, estava fazendo especialização em biomecânica e entrei no concurso em Jundiaí, então foi tudo meio junto, assim, né? E aí em Jundiaí eu fiz um projeto para trabalhar com o esporte, para implantar a ginástica rítmica em Jundiaí na prefeitura. Então eu falei, ó, eu trago uma equipe, eu compito e a gente começa a implementar a ginástica rítmica em Jundiaí. Então, isso depois de 5 anos parada, talvez um pouquinho mais, eu trago uma equipe, que era a minha equipe de Campinas, e falo que eu vou competir individual. Então, em 2006, 2007, eu volto a competir individual, já entendendo que o que eu tinha na cervical não era limitador, né? Então, já tinha esse conhecimento. E então, assim, tem vídeo meu de 2007 que roda na internet, que eu competi nos jogos regionais, jogos abertos. É, e aí é quando eu volto para ginástica de competição. Aí eu implemento esse projeto de competição em Jundiaí, virei treinadora em Jundiaí por um bom tempo, até eu entrar no doutorado. E aí, no doutorado, eu vou estudar. No mestrado, eu estudei centros de treinamento em ginástica. Então, e no doutorado, eu vou estudar monitoramento do treino. Então, eu vou para a área do treinamento a fundo, assim. Então, aí o doutorado eu faço na USP e uso as meninas que eu tinha, né, a equipe de Jundiaí, como participantes. Então, eu consegui implementar, né, fazer o experimental com treino ali, intervenção, fazendo, né, aumentando carga, diminuindo carga, para ver se era bom, se era ruim, qual era o impacto. Então, foi muito legal nesse sentido também. E aí, presto concurso e viro professora universitária. E aí, eu abri um concurso na ESEF, que é a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, que eu já tinha trabalhado substituto. Eu falei, é isso. Aí passei, prestei o concurso, passei, e desde fevereiro eu tô dando aula em Jundiaí. Legal, hein? Bem demais. É isso, tia. Muito bem. É isso que a gente queria saber mesmo. Obrigadão, viu? Imagina, obrigado. meninos. Obrigado. Valeu. Bom trabalho.